Bom dia, boa tarde, boa noite. Amigo de vocês, de irmão para irmão, bate-papo. Olha só, antes de eu colocar a foto aqui de uma grande personalidade, eu tenho que contar uma historinha rápida para vocês, tá ok? Eu tinha um chefe, ele era muito inteligente, ele tomava ideias muito acertadas, decisões muito acertadas. Umas ideias brilhantes assim ele tinha. Um cara muito inteligente, várias faculdades e tal. Um cara muito inteligente, pós-graduado, mestrado, não sei o que e tal. O cara era muito inteligente. E uma decisão que ele teve na empresa que a gente trabalhava, eu fui contra, outros também foram contra e tal, mas ele tomou aquela decisão. E eu comentei com um amigo meu, falei, cara, será que é uma boa ideia essa decisão que ele está tomando? E o amigo meu falou assim, cara, mas ele é um cara muito inteligente, além dele ser nosso chefe, ele é um cara muito inteligente, ele não ia tomar uma decisão dessas errada. Eu falei, tá, beleza, ele é um cara muito inteligente, mas ele vai ao banheiro? Aí um amigo meu perguntou assim, como assim ele vai ao banheiro? Ele vai ao banheiro, ele precisa comer, ele sente fome, à noite ele está cansado, ele precisa dormir. O que você quer dizer com ele? Eu quero dizer que ele é ser humano e ele comete falhas, ele comete erros. O ser humano, nós, e eu também, nós somos suscetíveis a erro. Quando nós falamos de Deus, Deus é perfeito. O ser humano ele é complicado, tá ok? Olha esse cara aqui, é considerado um dos caras mais inteligentes que já existiu sobre a face da Terra, tá ok? Aí, do mesmo jeito que ele é um cara muito inteligente, eu não sei se dá para ver na foto aqui, esse cara cometeu erros, do mesmo jeito que Salomão cometeu erros e várias outras personalidades cometeram erros na vida dele, decisões erradas, interpretações erradas. Ah, mas quem garante que a minha interpretação é certa? Dobre seu joelho e pergunte para Deus. Fale com Deus. Eu sei que parece loucura, mas é sincero. Dobre o joelho e fala assim, Deus, o Senhor me fez, o Senhor me conhece, o Senhor me fez. Se o Senhor me fez, o Senhor me conhece, me dá discernimento, me ensina, eu quero aprender. Tu fez o universo, tu fez tudo que existe, tu me fez também, me ensina. Se eu falo isso para Deus, por que você não fala também? Ok. Esse cara, Albert Einstein, perguntaram para ele, você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Aí ele falou assim, eu aceito o mesmo Deus que o nosso grande Spinoza chama a alma do universo. Não creio num Deus que se preocupa com as nossas necessidades pessoais. Olha só, muitos chamam Spinoza de ateu. Spinoza, ele, pelo que eu estudei ele faz um Deus panteísta, tudo é Deus, a natureza é Deus, olha só, ele diz assim, Deus serve natura, é mais ou menos assim, Deus é a natureza, Deus serve natura, Deus é a natureza, né? É como se eu diminuísse o fazendeiro. Eu falasse assim, o fazendeiro é a fazenda. Não, deixa eu te explicar uma coisa. O fazendeiro é dono da fazenda. E eu sei dessa fazenda que ele é dono, mas eu não sei quantas fazendas ele tem. Mas ele é um fazendeiro, ele não é a fazenda. Eu estou diminuindo Deus. Tá? Vamos lá, quem foi esse cara? Quem foi o Spinoza? Eu vou dar alguns pontos para o Spinoza aqui, entendeu?
Cara, eu não sou nenhum Einstein. Mas do mesmo jeito que o Einstein tem falhas e defeitos, eu também tenho falhas e defeitos. Ou você acha que o Einstein, ele só fez coisa certa na vida? Você acha que ele só acertou? Entendeu? Você acha que ele não precisava ir no banheiro, que ele não precisava comer, não sentia fome, frio, cansaço, que ele mudava de ideias? O ser humano é isso. Deus é perfeito. Nós, seres humanos, somos finitos. A gente tem um fim. A vida é só um período. Tá ok? Então vamos lá. Voltando a esse cara que Einstein dizia o grande Spinoza. Vamos ver. Esse grande Spinoza, que, lamento a sinceridade, não passa de um ser humano, assim como eu e você, tem limitações, falhas e tal. Ele, virtudes também, né? Ele nasceu na Holanda, ele vivia na Holanda e tal. Ele nasceu na Holanda. Aí ele veio de Portugal, os pais, nesse ponto até eu dou um crédito para o Spinoza, que a família foi torturada em Portugal durante a aquisição da Igreja Católica. Talvez daí que tenha nascido uma semente de revolta, não é? Eu falei uma vez com um primo meu, esse meu primo, ele está até morando nos Estados Unidos agora. Forte abraço, primo. E esse meu primo apanhava muito da minha tia e ele revoltou com a igreja. Eu dei o testemunho da minha vida e tal. E eu falei assim, primo, eu sei que você tem raiva da igreja. Você pegou raiva da Bíblia, raiva de Deus, mas Deus é perfeito. As nossas mães eram severas com a cinta e tal, e muitas vezes injustas. Mas Deus é perfeito. Ele apanhava de fio e minha tia era crente, pensa. Aí você fala assim, que Deus é esse, né? Que a mulher fala que é crente e me corta no laço. Fio, sabe? Fio liso, fio. Batia nele de fio, igual animal. Não animal apanha daquele jeito. Então, eu cheguei para ele e falei, primo, Deus é perfeito. Deus é perfeito. O ser humano é falho, mas Deus é perfeito. A Bíblia é linda. A maneira que o ser humano interpreta que às vezes é complicado, mas Deus é perfeito. Tá ok? Eu acredito que sua mãe excedeu. Se a sua mãe te desse umas varadas, umas chineladas, eu até entendo. Mas ela excedeu na medida. Eu sou seu primo, eu sou teu amigo, eu te conheço. Então, a família veio corrida para a Holanda se refugiar, né? Os pais de Spinoza, isso daí no ano de... Ele é nascido em 1632 e é nesse século aí, século 17. E a família era de judeus, se converteram ao cristianismo, tá ok? Tá ok. Olha só, o Spinoza, assim como Nietzsche, eles eram estudantes de teologia. E depois eles se tornaram antiteólogos, não é? Antiteólogos. Não é? Mas eles estudaram muito isso daqui, eles conhecem bem a Bíblia. Tanto Nietzsche como Spinoza estudaram muito a Bíblia. Tá? Bom, aí mais na frente, o Spinoza ele foi expulso do judaísmo. Do mesmo jeito que Einstein ele também não considera os judeus. Eles falam que o judeu é mais um povo aí. Einstein é judeu e ele desconsidera o judaísmo também. Tá? E tanto Einstein como Spinoza, eles têm a Bíblia como uma fantasia, uma alegoria. E eu concordo que muitos anos eu cometi esse erro. Na minha época de ateísmo, eu falava assim, cara, isso
não entra na tua cabeça o que está aqui. Era muito complexo para mim. Eu não entendia que os textos, eles, através dos séculos, um texto entrava no outro. Eu não entendia o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito Santo, o mover. Eu não entendia isso. Hoje eu vejo com uma clareza incrível, mas na época eu não entendia, tá? Bom, aí Spinoza morava com a família lá, Van den Spijk, na Holanda, não é? E ele era uma vida modesta, mas é um cara lascado, né? Sem família, então ele morava a favor com essa família, não sei se pagavam a diária, família Van den Spijk, e a família cuidava dele, e a família foi para a igreja, ele já estava sofrendo de tuberculose, quando a família voltou da igreja encontraram ele morto, tá ok? Tá. Ele tinha uma vida modesta, e ele era muito bom em polir óculos, lentes, né? Então ele conseguia a renda dele polindo lentes de óculos, não é? Então ele conseguia, as pessoas vinham de longe comprar óculos com ele e tal. Bom, nós vamos para alguns escritos de Spinoza, eu fiz algumas. Por que a gente entrou nesse texto de Spinoza? Porque essa molecada nova está tendo outra visão de Deus, não é? Eu creio que a Bíblia é a herança de Deus deixada para nós. Você lê a Bíblia se quiser, você segue a Bíblia se quiser. Essa piazada veio com as ideias de Spinoza para o meu lado, eu falei, cara, deixa eu dar uma estudada em Spinoza, né? Primeiro vem com Nietzsche, depois vem com Spinoza. Deixa eu dar uma olhada em Spinoza, vamos dar uma estudada nele e a gente pode falar a respeito. Então, e se alguma coisa você não concordar, eu tô aberto. Deus me colocou aqui para levar tapa na cara. Se você não concorda comigo, pega e fala, ó, Coelho, eu não concordo com tal coisa, minha ideia é diferente por isso, e vamos debater ideias. Porque é o seguinte, enquanto nós estivermos aqui vivos, ainda tem jogo. Depois que a porta fechou, não tem mais. Entende? É simples. Tá, vamos lá. Alguns escritos de Spinoza, do grande Spinoza, porque na verdade é o seguinte, eu sou um ser humano limitado, Einstein ser humano limitado, Spinoza ser humano limitado, todos nós somos falhos. Se você entender que você é um ser humano que se cortar a mão você sangra, se você estiver exposto ao frio, você congela, você é um ser humano, você sente fome, você vai ter fim, você vai morrer, você vai enfrentar o desconhecido, tá ok? Eu já vi endemoniado na minha vida, já vi milagres, às vezes você não viu, não é? Essas coisas assim, o sobrenatural, alguns têm o privilégio de ver, outros veem, ou tem muito fato corrompido também, muita maracutaia, é complicado também. Eu te dou a você que é descrente, a você que não acredita, eu te dou uma galinha também, que esse mundo é complicado. Mas vamos lá, voltando a Spinoza. Spinoza fala assim, ele escreve como se fosse Deus falando, né? Parece. Alguns escritos dele a respeito, assim, como se fosse Deus, fala assim: pare de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra, ou seja, egocêntrico, você acredita que eu seja? Não é? Para de louvar a Deus, esse negócio de você segurar na mão de Deus, oh, tão grande é o meu Deus, cantarei louvores ao meu Deus, né? Spinoza fala assim, para de louvar a Deus. Que tipo de Deus ególatra você acredita que eu seja? Aborrece-me que me louvem. A visão de Spinoza.
Olha só, Lucas 4:8. Lucas 4:8. Nem vou abrir aqui, texto pequeno, está escrito: ao Senhor teu Deus adorará. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Essa parte aqui, em que o diabo, ele tentava Jesus, e ele fala assim, eu lembro mais ou menos de cabeça, ele fala assim: ei Jesus, se me adorares, eu vou te dar tudo isso, né? Ele estava num lugar muito alto, vendo a cidade, vendo o mundo assim, falou: se você me adorar, eu te dou tudo isso. E Jesus diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto, né? Jesus, Filho do Espírito Santo, né? Filho de Deus, né? Deus, Ele e Deus num só. E Satanás, né? Lúcifer pergunta: ei, cara, por que você me adora? Então, olha só, Deus ama ser louvado. Nós louvamos Deus pelo ar da vida, porque Ele nos ama, porque Ele te chama. Olha só, eu estou no meu horário de folga aqui falando com você, cara. Não quero seu dinheiro, não quero. Eu quero sua amizade, eu quero sua atenção. Eu quero que você conheça Deus, cara. Do mesmo jeito que o Pai me alcançou, Ele te alcança também. A misericórdia, o amor dEle, entendeu? Esquece a nossa pequenez de ser humano. Nós somos chamados pelo Deus Altíssimo. Olha, até lacrimejei aqui. Olha só. Aí ele fala assim, em outro escrito dele. Antes de eu pular para o outro escrito. Quem é o outro que quer ser adorado? Satanás e seus anjos caídos. Eles querem adoração, mas somente a Deus adorar. Deus ama ser louvado e a adoração é a Ele. Quando eu vejo um ser humano bajulando o outro, eu falo assim: cara, a gente bajula é o Pai, a gente ama é o Pai, a gente idolatra é o Pai, é o nosso Deus, o nosso Jesus, entendeu? Bom, a Spinoza fala assim: pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Frase Spinoza. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Você acha que a Bíblia não tem nada a ver com Deus? Vamos pensar. Grande Spinoza, né? Grande Spinoza, vamos lá. A escritura não tem nada a ver com Deus. Deus, Ele é incrível, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, né? Não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Você acha que essas coisas assim foram feitas por acaso? Você acha que as escrituras não tem nada a ver com Deus? Você acha que esses textos aqui eles se interpolam de séculos em séculos assim, né? Eles se casam, os textos vão se casando de séculos em séculos, né? Remetido, não tinha computador e internet na época não, ninguém mandava WhatsApp não tinha e-mail não, era complicado o negócio. Você acha que esses textos se casam de séculos em séculos assim por acaso? Não é? Eu vou dar uma galinha aqui para o Spinoza. Ele fala assim: confie em mim e deixe de me dirigir pedidos. Você vai me dizer como fazer meu trabalho? Bom, é assim. Deus quer que a gente peça para Ele, que a gente tenha intimidade com Ele, porque Deus, Ele quer que você tenha consciência total da sua dependência dEle. Então peça, Ele é seu Pai, peça, fale com Ele, aprenda o hábito, e não peça só por você, peça pelos outros, aqueles que precisam, entendeu? E eu percebi até que as orações que nós fizemos pelos outros são mais atendidas que as nossas mesmas, entendeu? Orai uns pelos outros, né? Peça sim.
Mas algumas partes ele fala assim: você vai me dizer como fazer meu trabalho, né? Um ser humano vai dizer para Deus como fazer meu trabalho. É verdade. É verdade. A gente não ensina nada para Deus aí. Pode, ponta para Spinoza. Isso daqui a gente não explica nada para Deus, não. Deus é incrível. Deus faz. Eu não entendo, mas Ele faz. Ele é Deus. Ele é incrível. Ele faz. Antes do seu pai, do seu avô nascer, Deus já existia, entendeu? Ele já sabia. E se Ele te convida, cara, é gratuito. Nós estamos na graça. O Pai te conhece. Você acha que você que ligou isso daí, está assistindo isso daí, agora foi você? É o Pai que propiciou esse momento. O Pai é incrível. Não há coincidências para Deus. Ele controla tudo, é dono de tudo. E Ele nos deu livre-arbítrio. A gente pode escolher. Olha só. Spinoza. Pare de ter medo de mim. Eu não o julgo, nem o critico, nem me irrito, nem o incomodo, nem o castigo. Eu sou por amor. Nossa, eu tô quase fumando fumando uma marihuana aqui e tocando violão, né? Eu sou por amor, né? Deus é amor, é verdade. Que Deus é amor, essa parte que Deus é amor, não há dúvidas. Não há dúvida, Deus é amor. Não tem dúvida, Deus é amor, eu sei disso, Deus é amor. Mas olha só, Salmos 116, 5. O Senhor é misericordioso e justo. Esse misericordioso, a gente pode ler, o Senhor é amoroso e justo. Salmos 116, 5. Não é? Então, Deus é amor e é justiça. Deus é amor e é justiça. Eu não julgo. Você acha que Deus não nos julga? Nem o critica, nem se irrita, nem o incomodo, nem o castigo. Eu sou por amor. Que Deus é esse Deus aqui? Vamos pensar um pouco. Deus fez eu e você, nos dotou com livre-arbítrio, né? A gente tem o poder da escolha. Você acha que a gente ferrando um irmão nosso está tudo certo? A gente mentindo, levantando mentiras a respeito do outro, lascando o outro, está tudo certo? Você acha que é tudo liberado? Entendeu? Que Deus não fica triste quando você faz maldades com a pessoa indefesa? Você acha mesmo que Deus ele gosta desse auê aí, dessa zona, não é? Que Deus ele vai elogiar Hitler, Stalin, Karl Marx, ele vai elogiar estupradores, assassinos. Fala, não, eu não. Olha o que Spinoza fala: eu não julgo nem eu critico. Pode fazer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, não é? Aí, Spinoza tem uma parte que ele fala assim: pare de me pedir perdão, não há nada de perdoar. Se eu fiz, eu é o que enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso culpá-lo se responde a algo que eu pus em você? Como posso castigá-lo como é se eu o fiz? Olha só, Spinoza está falando o seguinte, que todos os seus erros, todas as suas falhas, Deus que colocou dentro de você, não é essas paixões, esses prazeres, ganância, não sei o quê. Como que eu vou julgá-lo? Como que Deus vai julgá-lo se Ele mesmo colocou dentro de você? Não é? Vamos um pouco para a Bíblia? Deuteronômio 11, 26. Prestai, pois, atenção. Deuteronômio 11, 26. Prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. Olha só. Bênção e maldição
bênção e maldição. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Eu posso roubar um dinheiro, alguém deixou um dinheiro cair e eu vi quem deixou cair. Eu posso colocar esse dinheiro no meu bolso ou chegar naquele trabalhador e falar: companheiro, você perdeu esse dinheiro, toma. Agora, recentemente, veio um cara aqui pedir trabalho e eu tava chateado com esse cara. Ainda tô chateado, sim. O cara, ele tinha pisado, me abandonou. A gente tinha combinado o serviço e ele me abandonou. E me lascou terrivelmente. Deus me colocou outra pessoa que pudesse sanar aquele problema, me auxiliou, mas mesmo assim não foi fácil. Aí passou muito tempo e tal, e esse cara veio me pedir trabalho. A minha vontade era falar a verdade e mandar ele embora. Dane-se se você está passando necessidade. A minha vontade de ser humano era falar: dane-se pro cara. Mas eu penso assim: pô, eu sou cristão, eu tenho falhas, eu tenho defeitos, não é? Eu não faço porque eu quero, eu faço porque Jesus me ensinou assim. Eu faço: não, cara, o que Jesus espera de mim? Deixa para lá, dá a mão pro cara. Um pouco de dinheiro não vai modificar muito a minha vida. Inventa um serviço pro cara, manda o cara fazer e pronto, né? Dá uma comida pro cara, alguma coisa para ele levar para casa e pronto. O que Jesus, o que Cristo espera de nós? A gente já tem um monte de falhas, um monte de defeitos, não é? Ele espera o perdão de inimigos, né? O cara ferra a gente, lasca a gente, levanta falso testemunho, e Jesus quer que a gente ore pelaquela pessoa e que a gente estenda uma mão para aquela pessoa naquele momento de dificuldade. Isso não me obriga a andar junto com essa pessoa, tá ok? Mas uma mão eu tenho que dar, sim. Jesus espera isso de mim, tá? Então, olha só, Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre o mar, sobre os peixes, não sei o que, aos que voam, não sei o que, tal. Aí o homem exerce a dominância, né? Gênesis 1:26 em diante. Então, olha só, nós não somos dotados do livre-arbítrio. Quem deu esse livre-arbítrio para nós? Deus. Deus, ele tem o livre-arbítrio dele e dotou para nós. Enquanto nós estivermos aqui, nós podemos escolher, não é? Dentro de nós, não é? Às vezes tem uma coisa ruinzinha lá dentro de nós. Você vai alimentar aquilo ruinzinho dentro de você? Se você só for ver desgraça, fazer desgraça, o seu coração só vai ter desgraça, né? Se a gente não proteger os nossos olhos, não é? A gente só vai fazer coisa ruim, não é? Se há alguma coisa de bom dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus. É quando a gente busca a Deus, dobra o joelho e fala: Deus, me ajuda. O Pai entra com a misericórdia. Ele realmente é verdadeiramente bom. Mas lembrando, Deus é amor. É amor. Ninguém é tão bom quanto Deus. Ninguém. Somente quando falaram assim para Jesus: tu és bom, ele falou: não, por que me chama de bom? Se bom é Deus. Jesus que sacrificou por nós. Falou: eu não era bom. Jesus que era perfeito. Ele falou que bom era Deus. Que Deus tinha colocado ele ali por sacrifício por nós. Então, olha só, Deus é bom. Deus é bom. Bom mais que todo mundo. É um amor ágape, né? Um amor incrível e tal. Mas Deus também é justiça. Justiça. Você pode escolher entre alimentar a sua vida de prazeres, em plantar maldade, em ficar levantando mentiras, em ficar ferrando o outro, em passar a perna para tomar o lugar do outro. Você tem essa liberdade de fazer. Mas eu te pergunto, é isso que Deus espera de nós? Olá, continuando aqui, nós tivemos um pequeno problema técnico. Eu acredito que
O nome da pessoa é tão satânica que se você comentar o nome dela já dá pau no negócio. Mas vamos lá, sempre é normal ter essa dificuldade no finalzinho, né? Vamos lá. Olha só. Nós somos salvos, nós cristãos somos salvos, porque Jesus, ele é o nosso fiador. Jesus é o nosso fiador, por isso que nós somos salvos. A gente se esforça, a gente segue os ensinamentos dele, a gente morre tentando e ele entra como fiador nosso. A Bíblia fala que Deus corrige aos que amam. Olha só, se você está fazendo coisa errada e nada está acontecendo contigo, você não está sendo corrigido, eu lamento te informar, mas Deus te lançou fora. Quando a gente tenta entender Deus, eu acho que Deus olha para a gente e dá risada. Não existe o ser humano tentar entender Deus, não existe. Não existe o ser humano, por mais inteligente que você seja, por mais filosofia que tenha estudado, por mais viajado que você seja, experiente, não existe entender Deus. Não existe você tentar entender Deus. Não existe isso. A gente dobra o joelho e clama a Deus, fala: Deus, me ajuda, me dá discernimento. Eu gostaria de entender a tua vontade. Eu gostaria, na minha pequenez, ser orientado por ti. Jesus, me ajuda. Aí o Pai, ele entra com a misericórdia dele. É assim que funciona, é algo sobrenatural. Nós vivemos num combustível chamado fé. Nós vivemos pela fé, tá? Olha só, Deus não é a fazenda, Deus não é a natureza, igual Spinoza falou. Deus não é a fazenda, Deus é o fazendeiro. E a gente mal conhece uma fazenda, a gente não faz nem ideia de quantas fazendas o Pai tem. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós somos chamados de filhos. Todos nós somos criaturas de Deus, mas aceitou a Cristo, você é chamado filho, filho do Criador do Universo, filho do Altíssimo. Deus é bom? É, Deus é bom. Quando falam assim para Jesus, Jesus, o Senhor é bom, ele falou assim: por que me chamam de bom se o bom é Deus que está no céu? E ele e o Pai são um, não é? Ele fala: Deus é bom, porque o plano de Deus que Jesus viesse, e ele morreu por nós, pelos seus pecados, pelos meus pecados, e ele falou assim: não, todo aquele que me buscar, todo aquele que crê em mim, será salvo. Busque com sinceridade. Se você não leva em conta, os ensinamentos de Cristo, você está desmerecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Spinoza, vamos lá, último escrito de Spinoza que eu separei aqui. Olha só, Spinoza escreve sobre Deus: eu fiz absolutamente livre. Eu fiz absolutamente livre. Não há prêmios nem castigos, ou seja, não há céu nem inferno. Não há pecados. Não, quem diz isso é Spinoza. Não há pecados nem virtudes. Não há pecados, né? Você desagradar a Deus. Não tem. De acordo com Spinoza, não tem. Nem virtudes. Se você chega no horário, fala a verdade, se você ajuda outras pessoas, se você ajuda aquele que não merece, entendeu? Ele fala que não há pecados nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer dessa vida o céu ou o inferno. Você é livre. Ele fala: você é livre. Aí eu vou contar uma frase parecida aqui, de outro cara. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olha só, Spinoza fala o seguinte: eu fiz absolutamente livre. Ou seja, Deus fez você e eu absolutamente livre. Aí o que esse grande satanista
Alex Crowley diz: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olha aqui, liberdade de novo, né? Para que a gente vai obedecer a Deus? Para que a gente vai ler a Bíblia, dobrar o joelho e falar: Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que eu posso fazer? Vem cá, porque quando você pratica o mal, você sente remorso? Por que você, quando pratica o mal, quer esconder que você fez algo errado? Ué, aqui está falando, Spinoza fala que não há pecado nem virtudes, não é? Por que você quer? Você faz o errado e conta para todo mundo que fez o certinho, não é? Da onde que vem esse senso de certo e errado, de bom e mal? Porque você vai fazer algo errado, você se sente mal. Pode não se sentir mal na hora, mas depois se sente o remorso. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Bíblia. Provérbios 14, 12. 14, 12. Há caminhos que a pessoa considera corretos. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à morte. Não é? Se você for usar a sua interpretação, não importa se seja um Einstein, um Spinoza, um Nietzsche, um Coelho ou qualquer um de nós, o ser humano, ele é falho, ele comete erros. Você não confia em outro ser humano, você confia em Deus. Será que é tão complicado assim eu explicar? Você confia em Deus, você dobra o joelho e fala: Deus, o Senhor me fez, Jesus, tu morreu na cruz por mim, é verdade essa história, eu te aceito como meu Pai, me ajuda. E ele entra com a misericórdia dele. É simples, é simples. Olha só, Spinoza, não tinha Netflix na época, não tinha nada na época. Não tinha videogame, não tinha kart, não tinha nada na época. No máximo uma esquiada na neve. Holanda, né? Olha só. E Holanda ainda é tudo plano ainda. Olha só. Dá para dar uma volta de bicicleta, né? Spinoza, enquanto ele se hospedava lá na casa daquela família cristã, o passatempo dele, as horas de lazer dele, ele apanhava moscas e ele lançava na teia das aranhas, as moscas. E a família comenta que ele ficava rindo, enquanto as moscas eram devoradas pela aranha. Entendeu? Era o passatempo, a diversão. Quando muitas crianças fazem isso, né? A diversão de Spinoza era jogar a mosca na teia de aranha, enquanto a aranha devorava aquela mosca. A pergunta que eu te faço é a seguinte: se você cai nessa ladainha de Spinoza, será que você não está sendo a mosca que é jogada na teia de aranha para ser devorado? Porque o maligno, ele quer te devorar, e ele, se você não se aprumar, se você não buscar a Cristo, você vai ser devorado. Quem diz isso é a Bíblia. Quem diz isso é a Bíblia. Tá ok? Tá. Busque a Cristo enquanto há tempo. Enquanto nós estamos aqui, há jogo, há vida. Há vida. Olha só, uma hora, todos nós, eu já tive a oportunidade de ver milagre, já vi o sobrenatural. Às vezes, a única coisa que Spinoza viu foi a tortura da família durante a Inquisição. Às vezes ele nunca viu um sobrenatural, ele não teve oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, embora lá tivesse igreja. Mas você tem oportunidade, eu tive oportunidade, eu tenho oportunidade, nós temos. Sabe? Daqui a pouco,
nós vamos ser cerceados, nós não vamos mais falar de Cristo. Eu acredito até que arrebatamento vem antes. Na Europa já está sendo aplicada uma lei de regularização da mídia, né? Olha só, a gente não poder falar de Jesus, do amor de Cristo, da oportunidade de aceitar, é o finalzinho de jogo. Você tem a chance de aceitar e buscar Cristo. Esquece Spinoza, esquece Einstein, esquece Nietzsche, esquece eu. Confia no teu joelho, fala com Cristo, fala: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. E Ele entra com a misericórdia. Nós somos seres humanos falhos, cheios de limitações. Tanto eu como Einstein, tanto eu como Spinoza, tanto eu como Nietzsche, tanto você como eles ou a mim. Nós somos falhos, limitados. O ser humano sente fome, sente cansaço, sente frio, tem que dormir. Ser humano limitado, entendeu? Confia no teu joelho, confia no sobrenatural de Deus. Os textos se entrelaçam. Milhares de anos aqui, os textos se entrelaçam. Isso não é por acaso. Vão tentar desmerecer a Bíblia, vão tentar cercear a liberdade de imprensa, falar de Jesus, do amor, vão fazer leis proibindo nós, já estão fazendo. É assim que funciona, tá bom? Vou orar por você, obrigado por ter chegado até aqui. Eu sou teu amigo, tá ok? Eu tô aí junto com você na trincheira e batalhando nessa vida, junto. E em breve nós teremos a oportunidade de encontrarmos Deus face a face. E aí, o que você tem para falar? Você aceitou a Cristo ou você desdenhou? Preferiu confiar num ser humano falho, cheio de defeitos? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, pela palavra aqui, ó Deus, por aqueles que escutaram a Tua palavra. Senhor, dê discernimento a eles. Senhor, me melhora como ser humano, ó Pai. Pai, que tão somente o Teu nome, Jesus, seja engrandecido. Tu é digno de toda a honra, toda a glória. Pai, somos dependentes de Ti. Alcança os Teus, ó Pai. Faz, Senhor, resplandecer a Tua casa, Senhor. Senhor, somos dependentes de Ti. Senhor, nos faça, Senhor, enxergar a Tua vontade, ó Pai. Pai, nós lhe pedimos, Senhor, e agradecemos a Tua misericórdia, Senhor, aqueles que Te escutam, Senhor, aqueles que dobram o joelho e Te procuram, Senhor, ou aqueles que estão buscando nesse momento, que estão chegando, ó Pai. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Forte abraço a todos.